pessoal, hoje nós estamos aqui no All That Science com alguma coisa diferente, um assunto palpitante. O centro da ciência. Eureka! Descobri alguma coisa. Virei cientista. É assim mesmo, Rodrigo? Tive uma ideia. Eu, Newton, embaixo de uma macieira, pensando na gravitação dos corpos, e eis que uma maçã me cai na cabeça. Não sabemos quanto isso é mito, quanto isso é realidade, mas de qualquer forma é uma crônica importantíssima a respeito de como uma ideia ocorre a um pesquisador e como são os mecanismos de publicação, validação e divulgação desse conhecimento nesse nosso mundo tão complexo e hoje permeado por redes sociais. Nós vamos desenvolver ao longo dos próximos minutos a maneira como hoje se valida a ciência. Vamos ver. Rodrigo, hoje nós somos bombardeados por perguntas todo dia sobre determinada invenção, determinada descoberta. Será que ela é válida cientificamente? Funciona ou não funciona? Não, ainda não sabemos, já sabemos, sabemos parcialmente. Nós inventamos, criamos, desenvolvemos, descobrimos ciência. É assim? Como é que é a rota de validação científica desde o comecinho até o final, se é que o final existe? Esse é um assunto crucial para a gente discutir. Acho que isso até passa por um período anterior aos seus questionamentos. Aquele momento eureka, aquela epifania do cientista, do pesquisador, será que ainda existe, né? Quando a gente imagina o eureka, Arquimedes deitado numa banheira, pensando a respeito de questões físicas importantes e ter uma ideia e puf, vai ser válida essa questão. Eu penso que hoje o caminho da ciência, o caminho da validação de um pensamento, de uma ideia, de uma descoberta, ele é um caminho muito mais denso, muito mais complexo de ser seguido. Eu acho que vale a pena a gente abordar um pouco esse tópico com vistas ao que a gente faz no nosso dia a dia. Como é que a gente faz para validar e como é que a gente faz para tornar isso uma realidade cientificamente aceita. É gozado, porque mesmo as palavras que descrevem o que nós fazemos, elas precisam ser contextualizadas. Então, começar pela descoberta. De um modo geral, você descobre alguma coisa que já está pronta. Ela estava lá, você só não sabia e uma hora você topou com ela, encontrou com ela no meio do caminho. Essa é uma situação que mesmo nos tempos passados, onde havia uma série de mistérios, me parece que ela não é tão apropriada, porque até para descobrir alguma coisa você precisa estar preparado para isso. Porque senão você não consegue nem enxergar o que você está vendo. Então imagine, por exemplo, dizem que Fleming descobriu a penicilina. E na verdade não foi assim. Ele viu os fungos crescerem e viu que ao redor dos fungos não nasciam outras bactérias. E aí ele disse, olha, o que é isto? Mesmo antigamente, era preciso que o cientista estivesse preparado para, inclusive, reconhecê-la. Reconhecer e validar. E aí nós entramos numa situação muito peculiar, própria da ciência, que é a seguinte: não existe ciência sem validação entre pares, sem reconhecimento entre pares. Eu preciso publicar o que eu descobri, o que eu inventei, o que eu desenvolvi. Só quando eu faço alguma coisa e submeto para você e você aceita aquilo como válido é que começa a acontecer. Não existe mais ciência oculta. Exato. Eu penso que nas ciências naturais é muito importante. Realmente a natureza está aí, com todas as suas ferramentas prontas e desenvolvidas. A espécie humana vai lá e descobre alguns desses mecanismos que podem ter sentido para um determinado problema. O que é muito curioso é que uma grande parte dessas descobertas elas foram feitas por acaso. Pegando um exemplo mais recente agora, o mecanismo de edição gênica, que hoje está tão em alta, o CRISPR, por exemplo. São ferramentas sofisticadas de corte, edição do material genético humano. Parece que foi feita uma grande invenção a respeito disso. Mas, na verdade, os pesquisadores eles só observaram aquilo que já acontecia na natureza. Alguns bacteriófagos, que são bactérias muito presentes na crosta terrestre, elas são capazes de se defender de ataques virais fazendo pequenos cortes e edições nesses vírus que estão atacando. E foi um pesquisador de bancada, focado em bacteriófagos de profundezas subaquáticas, que percebeu esse mecanismo e teve um clique, falou, puxa vida, e se a gente começar a usar esse mesmo mecanismo dessas bactérias, que
elas utilizam há milhões de anos para se proteger de vírus. Se a gente transladar isso para dentro da prática médica e começar agora a editar doenças, né? Editar material genético para nos proteger de doenças. Então, achados fortuitos com base na ciência natural. Agora, voltando para a validação. Como hoje é feito a validação de uma publicação dessas, por exemplo? O cientista foi lá, teve esse insight, pesquisou, desenvolveu uma ideia e agora ele precisa submeter à sociedade. Quer dizer, ele publica isso num grande jornal de circulação leiga, ele vai numa rede de TV e é entrevistado por jornalistas? Não. E eu acho que o Pedro, melhor que ninguém, sabe explicar isso para a gente. Essa primeira abordagem, quando você faz um determinado descobrimento, invenção, podemos discutir sobre qual nome é mais apropriado, a primeira providência que nós temos é preparar por escrito o que nós fizemos e submeter para apreciação entre pares. Se eu recebo o estudo de um outro cientista e não consigo entender o que está escrito ali, ele não deve ser válido. Se eu não consigo compreender e reproduzir o que está escrito ali, ele também não deve ser válido. Se eu não consigo contextualizar, ele não deve ser válido. Se eu não consigo acreditar, ele não consegue ser válido. Então, através do relato científico, e o relato científico em ciências biológicas, isso é muito nítido, ele tem um formato padrão. Eu primeiro digo, da onde eu enxerguei esse problema? Eu introduzo a questão. Olha, eu tive uma ideia assim assado, até hoje o que nós sabíamos era aquilo, e eu acho que existe a necessidade de sabermos um pouco mais, introduzo o tema. E tenho uma ideia, tenho uma hipótese. Depois, eu descrevo o que eu fiz, métodos. Que metodologia eu usei para testar aquela hipótese, para validar meu pensamento? Escrevo o que eu fiz. E aí descrevo os meus resultados. É um estudo experimental com moléculas, com células, ou é um estudo clínico, testando um remédio novo, por exemplo. Descrevo os resultados. E aí discuto o que eu achei. Essa é uma discussão muito focada, específica, para aqueles resultados que eu obtive. Então, não é uma revisão sobre o assunto. Um estudo científico, ele é conciso. Ele diz o que eu quis fazer, diz o que eu fiz, diz o que eu achei e contextualizo esses resultados. Submeto isto. E a gente chama isso de submeter aos pares. E por pares, né, Pedro, entendem-se cientistas, pesquisadores, pessoas vinculadas à geração de conhecimento e que estão afeitas com aquele cenário. Aquele tema, inclusive. As críticas e dúvidas que vêm são críticas duras. Nós queremos que seja publicado e essa publicação ela vai ser disponível para toda a cadeia de cientistas. Mas antes da publicação, isso é discutido entre revisores muito especializados, que são esses cientistas, e o corpo editorial daquela determinada revista. Quanto maior o ranking da revista, mais é difícil publicar, porque mais a crítica é ácida, mais você tem que provar realmente que você fez o que você fez, que você achou e é consistente, e é inovador. Encerrado esse primeiro ciclo, que é o da publicação, daí entra um novo ciclo. Esse novo ciclo, ele é frequentemente minimizada a importância desse novo ciclo pela comunidade, porque agora já está publicado, eu já adicionei essa linha ao currículo, mas na verdade talvez seja o ciclo mais importante, porque agora ele vai ser lido não por esse petit comitê, por esse pequeno grupo que de início te analisou. Agora ele vai ser analisado pelo mundo e para sempre. Item 1, item 2. Agora as pessoas vão tentar reproduzir o que você fez. E é preciso que você consiga reproduzir tudo que foi feito ali, porque não existe ciência peculiar a um determinado ponto do planeta. A ciência ela tem que ser ubíqua, ela tem que ser espalhada. Então, tudo que eu faço aqui, se for verdade, tem que ser você criar das mesmas condições, tem que conseguir repetir. E se eu não consigo repetir? Tem validade aquilo que você publicou? O que está acontecendo? E esse é o foco principal de uma série de críticas a publicações já feitas, já validadas por pares, que não conseguem ser reproduzidas depois e levantam a questão para plágios ou falsidades científicas. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Perfeito.
E quando a gente pensa em termos de publicação, cientistas que estão absolutamente focados em suas carreiras, em gerar conhecimento, eles precisam publicar. Publicar ou perecer, né? Quem não consegue publicar o seu conhecimento gerado dentro da sua linha de pesquisa, linha de trabalho, ele acaba caindo degraus de importância dentro desse cenário, certo, Pedro? Exatamente. Naturalmente, quantidade não traz qualidade. Então, você fazer ao longo da sua carreira inteira uma publicação altamente relevante, às vezes é mais desejável do que fazer uma série de publicações menos relevantes. O que acontece, a experiência mostra, é que quanto mais ativo o investigador quanto mais ativo o cientista mais ele consegue produzir, tanto em qualidade quanto em quantidade. Não é diferente de muita coisa na vida, né, Rodrigo? Uhum. Quanto mais você joga bola, melhor você joga bola. Quanto mais você toca música, melhor você toca música. Então, existe a necessidade de você praticar e produzir para atingir determinado padrão de qualidade. Até porque hoje você não trabalha só. Não existe ciência do sozinho. Então, não existe mais... Você lembra aquele personagem do Disney, o professor Pardal? Uhum. Lá na sua garagem, descobrir alguma coisa, vai e faz. Não tem mais isso. Não é? Hoje, a ciência ela é complexa, ela é multidisciplinar, multifacetada. O exemplo que você acabou de citar agora há pouco, imagine, foi lá nas profundezas um determinado micróbio e depois uma molécula. Olha, como é que ele sabe aquilo tudo? Então, muito possivelmente, ele não sabe aquilo tudo. Ele tem colegas, companheiros dentro de um laboratório frequentemente muito grande, cada um fazendo uma determinada parte e um maestro, esse cientista, muitas vezes é o mais sênior, esse cientista colocando suas partes em ordem. Né? Eu não tenho a dúvida de que uma determinada publicação ela é tão relevante quanto mais novidade ela é. As pessoas querem artigos científicos que empurrem a fronteira do conhecimento. Existe necessidade do novo, porque só o novo é que constrói o próximo estágio da ciência. Né? Agora, Rodrigo, você acha que o lugar onde a pessoa trabalha empresta credibilidade ao investigador? Por exemplo, um investigador que trabalha numa universidade ou numa instituição muito séria, muito famosa, muito reconhecida, etc. e tal, ele tende a ser também assim versus um outro que trabalha num lugar, numa instituição menor, ou não tem relação nenhuma? Eu penso que a qualidade do ecossistema onde esse pesquisador está inserido, ou seja, na universidade, na faculdade, no instituto de pesquisa privado, no instituto de pesquisa público, ele tem um papel fundamental. Porque a quantidade de investimento, de recursos disponíveis àquele pesquisador, a presença de pares de alta qualidade, de alto gabarito, convivendo e vivendo ciência com ele diariamente. Tudo isso vai ter impacto na qualidade da sua publicação, na relevância da sua publicação. Para quem assistiu recentemente esse filme fantástico aí, Não Olhe para Cima, com o Leonardo DiCaprio, né? Ele faz referência discretamente a essa perspectiva, porque o Leonardo DiCaprio ele é um astrônomo centrado numa universidade americana de baixa reputação. E todo o tempo no filme eles estão dizendo isso. Puxa vida, como é que uma publicação dessa de uma universidade, de uma instituição de baixa reputação, pode ter um impacto global naquele momento que estava se discutindo a chegada de um meteoro que iria destruir a Terra? Então, quer dizer, a relevância do lugar onde você está assentado cientificamente, sem dúvida, do meu ponto de vista, traz impacto positivo à qualidade da pesquisa que você faz e gera. Antes, nós vamos colocar aqui um letreiro que é assim, não demos spoiler de filme nenhum. Puxa vida, é impossível não fazer isso. Podem assistir. Mas não deixa de ver esse filme que é sensacional. Não teve. Mas você citou um belo exemplo, viu, nesse filme aí, várias vezes. Ele diz, olha, mas já foi publicado entre pares, já foi avaliado entre pares. Ele fala isso o tempo inteiro. Porque os cientistas, com muita frequência, eles não são colegas de trabalho. Uhum. Sendo assim, com alguma frequência, eles são competidores. Competidores pelo quê? Por essa corrida saudável por quem faz a última descoberta, a última invenção, etc. Né? Então, esta é a melhor pessoa para te avaliar. Porque ele está exatamente na tua linha de pensamento, ele tem as ferramentas para apreciar aquilo do ponto de vista da profundidade, e ele saberá dizer, olha, esse ganhou.
esse descobriu alguma coisa, não é? Então a validação entre pares ele é importante até por causa disso também. Vamos falar agora sobre mídia social. Em que momento é que eu, um cientista, acho que descobri alguma coisa e posso colocar na mídia social minhas opiniões? A revelia, por exemplo, da academia. Isso não foi submetido lá no meu departamento, não é? Eu não pedi, escuta, eu posso fazer essa comunicação no Twitter, etc e tal? Né? Não, não pode, ou pode. Em que momento é que o investigador, ele é uma persona privada e individual, passa a ser uma persona pública e dissociado ou não da instituição em que ele trabalha? Como é que você enxerga isso daí? Você citou o Twitter, né? Talvez o Twitter seja a mídia social, a ferramenta de comunicação social mais importante da ciência hoje. Os pesquisadores se comunicam e muito pelo Twitter. Recentemente, agora com a questão do coronavírus, né? Muitas das pesquisas que se seguiram à busca da origem do coronavírus, elas tiveram o início em fagulhas de conexões entre cientistas pelo Twitter. Puxa, Pedro, é uma forma de comunicação, digamos, informal, né? Agora, aquilo que pode ser publicado lá dentro, obviamente, tem que ser compreendido como algo que ainda não passou pelos crivos todos de validação. Nós vimos de novo isso na pandemia. Quantos e quantos manuscritos sem revisão de pares, pipocaram em redes de WhatsApp, com tratamentos miraculosos contra o Covid, resultados improváveis de evoluções clínicas de pacientes, sendo que essas publicações eram meramente provas iniciais a serem submetidas a revisões de pares e não tinha qualquer nível de validação científica. E uma vez que apareceu na rede social, parecia que ela estava validada. Então, esse é o grande momento da fake news na ciência, né? Então, a importância das ferramentas formais, já descritas aqui tão bem pelo Pedro, de validação de um conhecimento, ela é importante no contexto de deixar claro que aquela pesquisa, que aquela publicação, ela tem realmente um peso relevante. E não é só mais uma fagulha, uma publicação vazia numa rede social sem revisão de pares. Mas sim, as redes sociais estão aí para permitir a facilidade de comunicação e tráfego de informações adequado. E é engraçado porque alguns pesquisadores aí até brincaram com o índice Kardashian, né, que foi publicado agora recentemente, né? As irmãs Kardashian, para quem acompanha mídias sociais, são um fenômeno de público em redes sociais americanas, né? Elas têm mais seguidores do que o tamanho da população brasileira hoje. São centenas de milhões de seguidores. E os pesquisadores resolveram tentar criar um índice Kardashian para pesquisadores, quer dizer, o quão relevante um dado pesquisador é na mídia social, brincando aí com o fenômeno Kardashian no Twitter, no Instagram, no TikTok e assim por diante, né? Isso é muito interessante, é muito curioso e é um reflexo daquilo que a gente vive hoje nesses tempos de comunicação rápida e digital, né? Não tem dúvida disso. Frequentemente existe uma desproporção entre a quantidade de seguidores nas mídias sociais de um determinado comunicador e a quantidade de relevância científica no mundo científico que existe daquela mesma pessoa, né? Muita gente no mundo científico que sequer está na mídia social, né? É claro que isso tudo é muito novo, né, Rodrigo? Então, hoje um cientista de 60, 70, 80 anos de idade... Ativo, né? Ativíssimo e muito requisitado entre seus colegas cientistas, às vezes não tem uma penetração na rede social tão grande quanto o cientista que está começando agora de 25, 30 anos de idade, né? Um jovem ali defendendo seu PhD numa instituição de saúde americana de primeiro nível, e que se comunica que é um digital nato, né? Nasceu no mundo digital, tem a sua versatilidade muito maior nessa área. É um mundo em movimento, nós vamos ter que ver como é que essas coisas vão acontecer. Então, será que as publicações científicas, determinada altura, no futuro próximo ou mais remoto, não sei dizer, vão passar a ser diferentes daquelas que nós temos hoje, não é? Pode ser. É muito difícil a gente prever como é que as coisas vão ficar, não é? Com relação a isso especificamente. Por exemplo, as instituições, né? As instituições, elas estão dentro ou estão fora das mídias sociais, as instituições acadêmicas, né? As próprias revistas científicas estão dentro ou estão fora, né? Então, eu vejo hoje um movimento que eu acho muito saudável, que é a de publicitação na mídia social de artigos publicados.
Então, exemplo, uma determinada revista científica, formal, acadêmica, tradicional, publica artigos. De qualquer forma, a cada período, por isso que a gente chama de periódicos, essas revistas vão lançando artigos científicos que foram aceitos para publicação. Por que não esses artigos que passaram por esse crivo rígido, as revistas colocarem na mídia social esses artigos, comentários, digeridos, inclusive para o público leigo? Isso já está acontecendo, Rodrigo. Isso já acontece. E assim, desta maneira, você inclusive possibilita que a formalidade do processo de publicação científica seja mantida e dali para frente você aumente o grau de visibilidade, de utilização para todos daquela determinada informação. Isso já está em curso, isso está em curso. Eu acho que o resumo um pouco dessa nossa conversa, eu acho que ela está assentado na necessidade da liberdade de pensamento do pesquisador, né? Eu acho que o livre pensar hoje é um fenômeno fundamental dentro da ciência, quer seja focado em ciências puras, quer seja em ciências aplicadas, mas que a geração desse conhecimento ela deve passar por um processo formal, bastante sólido, de validação e revisão para os pares, a ponto de ser colocada de forma definitiva nos mecanismos de circulação de ciência e depois, na sequência, nos mecanismos de circulação em mídias sociais. A forma com que isso está concatenado hoje é um trabalho em curso e um trabalho que está longe de ser definitivo, né, Pedro? Sem dúvida, Rodrigo. Existe uma certa complexidade da validação científica, não é? Ela hoje é muito menos opinativa, não é? Muito menos individual das minhas opiniões e muito mais um trabalho coletivo e institucionalizado, frequentemente multidisciplinar e que, em determinada altura, vai ter uma comunicação científica, mas aquilo é fruto e produto de um conjunto grande de trabalho realizado frequentemente por várias pessoas, né? Legal, Rodrigo, ficamos aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Um grande abraço para vocês. Valeu, Obrigado pela pessoal. audiência.